A pandemia de Covid-19 mudou bastante os hábitos do brasileiro, como, por exemplo, a queda do consumo de alimentos saudáveis e na prática de atividades físicas, uma mudança na rotina que deve impactar por um bom tempo a saúde das pessoas. É o que revela uma pesquisa realizada pela Fiocruz em parceria com a FMG, que você confere agora. De um lado, menos exercícios físicos e queda no consumo de alimentos saudáveis. De outro, aumento na busca por álcool e cigarro. A pandemia tem influenciado na mudança de hábitos da população e, infelizmente, a nova rotina pode trazer impactos negativos. Isso é o que aponta uma pesquisa realizada pela Fiocruz, Unicamp e o FMG, que ouviu mais de 44 mil pessoas durante o período de isolamento. O que nós vimos é que a pandemia, de alguma forma, ela piorou, ela impactou de uma forma direta nesses estilos de vida, levando, então, a um certo retrocesso de uma situação prévia, né? Então, na pesquisa, o tempo todo nós perguntávamos como era antes da pandemia e como está agora, durante. Então, praticamente impactou em todos os estilos de vida. Então, isso pode ter, de fato, um efeito para alguns imediato, para outros a médio e a longo prazo. Então é muito importante prestar atenção então nesses comportamentos e buscar minimizar, reduzir danos, né? A necessidade de isolamento provocou o fechamento do comércio e a paralisação de várias atividades. Mudanças com impacto direto na saúde financeira de mais da metade dos entrevistados. 55% dessas pessoas dizem que a renda familiar diminuiu e 7% ficaram sem rendimento algum. Preocupações como a perda do emprego, diminuição na renda, medo da contaminação e outras incertezas também afetam a saúde emocional. Cerca de 30% dos participantes relatam dificuldades para dormir. Entre os entrevistados, 54% dizem que se sentiram nervosos ou ansiosos com frequência. E esse número chega a até 70% quando se trata dos mais jovens. Esse dado preocupante motivou a realização de uma segunda fase da pesquisa para ouvir adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Se a média da ansiedade era de 50% na população mais jovem, 18 a 29 anos, isso subia para 70%. E o mesmo em relação aos hábitos e aos estilos de vida, o consumo de alimentos ultraprocessados e até mesmo o sedentarismo e o tempo em frente à TV e aos tablets muito mais elevados. Então, isso nos fez, então, partir para uma outra investigação que é entre os adolescentes. Nós vivemos atualmente o que estamos chamando de um luto coletivo, porque todos nós perdemos. Perdemos, no mínimo, a nossa capacidade, a nossa liberdade de ir e vir a tempo e a hora. Então, leva realmente ao abuso de substâncias, né? Álcool, cigarro, substâncias ilícitas, isso é comum, inclusive, em processos de luto, que é o processo que estamos vivendo agora. As dores nas costas são outra queixa que se tornou mais frequente durante a pandemia. Entre aqueles com algum problema crônico de coluna, 50% viram a situação se agravar. Já 40% das pessoas que não tinham esse tipo de problema passaram a relatar dores provocadas pelas mudanças na rotina. Quem começou a trabalhar em casa, ele se viu num ambiente em que ele não tinha sido projetado para isso, então dentro de casa, às vezes, ele não tinha o ambiente adequado. O segundo aspecto é a falta de atividade física. A gente vê muita restrição e muita dificuldade para a gente praticar exercício. E o terceiro aspecto é o aspecto que gera um estresse muito grande. O estresse, ele faz com que a nossa musculatura comece a se contrair, e isso leva a espasmos, acúmulo de processos inflamatórios e ácidos láticos, e isso, por si só, já provoca as dores de fadiga muscular. A alimentação também piorou durante a pandemia. O consumo regular de frutas, verduras e legumes faz parte da rotina de apenas 13% dos entrevistados com idade entre 18 e 29 anos. E os maus hábitos não param por aí. 18% dizem ter aumentado o uso de bebidas alcoólicas. Entre os fumantes, mais de 20% estão consumindo diariamente cerca de 10 cigarros a mais. Além disso, os exercícios estão ficando de lado. Mais de 60% dos participantes apontam não estar praticando atividade física, cenário que precisa mudar.
O que eu recomendo é que a pessoa tente não ficar completamente sedentária em casa, né? Que busque fazer alguma atividade, nem que seja uma caminhada dentro de casa. Hoje a gente tem algumas plataformas em que não só a pessoa vê a aula, mas o professor também vê o aluno executando os exercícios e consegue orientar. Então, essas são maneiras que a tecnologia fez para minimizar esses efeitos do afastamento, do isolamento e da quarentena. Procure aquilo que lhe faz bem. Diante de uma tormenta muito grande, a gente precisa ver onde que eu posso buscar fôlego, onde que eu posso buscar um ar, uma respiração mais tranquila, mais serena, algo que me traga tranquilidade, né? Porque o que a gente está observando é que teremos uns tempos mais turbulentos pela frente. Mas não sabemos como isso será, não temos muito como prever.